Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. E hoje, quarta-feira, dia 18 já de maio de 2022. Já vamos trazer aqui as principais notícias de hoje e já trazendo por aqui também o nosso camarada companheiro Jonas Carreira, que está em Brasília. Brasília, por incrível que pareça, também está muito frio, mas o sul do Brasil, o frio está insuportável. Jonas Carreira, traga boas novas aí de Brasília. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí da TVC Jornalismo e da TV Mais uma vez, Valdo, é uma honra aí estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial. Fazendo muito frio aqui em Brasília, Valdo. Muito frio mesmo. Nunca vi um frio desse aqui em Brasília e impressionante que é fora de época. Então, eu imagino também que aí no sul deve estar pior, né? Então, no sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, soube que teve até catástrofe, né, no Rio de Janeiro. Então, desejo a todas as pessoas, espectador e espectadora aí que mora no Rio, boa sorte aí. Boa noite, Valdo. Boa noite, Jonas. E a previsão aqui para o sul hoje, a noite de hoje aí, temperaturas bem abaixo de 0 grau. Vamos ter aí temperaturas com -3, -4, é pelo menos a previsão. Vamos aguardar aí para ver. Já tivemos, inclusive, neve durante o dia, durante a noite passada, aquela chuva gelada também em algumas partes aqui da região. E é o frio no Brasil que está chegando com tudo. Sul do Brasil, São Paulo, muito frio também. Rio de Janeiro, frio está chegando. E agora na região centro-oeste, aí Brasília, Goiás, essa região de Goiás também, Mato Grosso do Sul. Vamos aguardar aí para trazer aqui também atualizações sobre toda essa questão. Bom, mas vamos em frente porque vamos falar aqui das principais notícias desta quarta-feira. E a nossa primeira manchete, a manchete principal de hoje, é exatamente, acredito que é um crime poderoso, né? É mais um dos tantos, mas a manchete, ela diz tudo, né? Privatização da Eletrobras é crime de lesa pátria. Então, o desgoverno Bolsonaro está aí cumprindo com aquilo que prometeu. Ele está sendo fiel àquilo que ele prometeu, né? Privatizar tudo, ou seja, entregar de mão beijada todo o patrimônio público do povo brasileiro à iniciativa privada, e ele, com certeza, está apostando aí num toma lá da cá. Ou seja, ele entrega as mãos, os dedos, os anéis, para ver se permanece no poder. Então, esta é a jogada. O outro destaque, só que internacional, Rússia afirma que governo da Ucrânia prepara ação de ataques falsos em Donetsk. Então, vamos falar sobre esta notícia aí. É uma denúncia. A Rússia está denunciando que estão preparando aí uma bandeira falsa, né? Uma bandeira falsa aí, fogo amigo. O exército aí, leia-se, os nazistas da Ucrânia, vão atirar na população de Donbass e para acusar, vão filmar, inclusive, para acusar que são os soldados russos. Inclusive, esses soldados ucranianos com farda russa, com aquela faixa branca no braço de paz, mas a pretensão é cumprir com essa ação. Uma denúncia, inclusive, de soldados que se entregaram, soldados que se renderam, e eles é que denunciaram toda essa falcatrua promovida por esse governo apoiador aí de nazista. Bom, e outro destaque também aqui internacional, já vamos trazer também mais uma atualização sobre essa situação da Cúpula das Américas. Então, Cuba denuncia omissão dos Estados Unidos de assuntos importantes na Cúpula das Américas.
Então, os Estados Unidos, além de estar neste momento cancelando, deixando de fora Cuba, Venezuela e Nicarágua, eles estão tirando temas, tirando assuntos de suma importância que não serão tratados de acordo com a denúncia aqui da chancelaria cubana. Vamos então trazer aqui esta notícia e atualizar o jornalismo aqui no Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Mas antes eu peço para quem está chegando, para você que de repente acompanha aqui o JM, você que acompanha meramente como um ente passivo, né? Um ente, portanto, venha a ser ativo, deixe a passividade, venha a ser ativo aqui, interagindo por meio do chat. É aqui no chat que você pode mandar a sua mensagem, que você pode mandar a sua opinião, que você pode mandar a sua crítica. Então, faço aquele convite, venha aqui para o chat do Jornal Mundial. Vamos, então, repercutir a primeira manchete, e esta notícia muito preocupante para a população brasileira, principalmente o povo mais sofrido, porque a privatização da Eletrobras é um crime de lesa pátria. Então, em julgamento realizado nesta quarta-feira, 18 de maio, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou por 7 votos a 1 os ditames da privatização da Eletrobras, que foi avaliada em 67 bilhões de reais, que é uma mixaria, inclusive, né? Esse montante aqui de 67 bilhões, pelo tamanho que é a Eletrobras, é uma pontinha de unha. Ou seja, estão entregando a Eletrobras de mão beijada. Agora, o presidente da estatal, Rodrigo Limpe, quer oferta de capitalização o quanto antes. Então, ele quer que acelere. E ainda anunciou que a privatização deverá ser concluída até meados de agosto. Essa reportagem publicada no site do PT. Então, meus camaradas, isto aqui é um crime de lesa pátria. E é um crime poderoso porque você não imagina, ninguém está imaginando neste momento pagar além daquilo que está pagando, por exemplo, na conta de luz. A conta de luz, ô Jonas Carreira, já está um absurdo. É uma fortuna hoje você pagar todo mês a taxa, a tarifa de luz. Portanto, as pessoas estão aí pagando, muitos trabalhadores que ganham o salário mínimo estão pagando em torno aí de R$200, R$150 só de taxa de energia elétrica. Então, esse absurdo aí, estamos vivendo na prática, mas isso aí vai, com certeza, entregando agora a Eletrobras, que são várias empresas que se abrigam na Eletrobras, que é a central elétrica, no caso brasileira, e são várias centrais elétricas regionais que fazem parte desse conglomerado e que sempre funcionou satisfatoriamente. Claro que tem que ter um investimento bem maior, inclusive o que aposta um possível governo Lula, e inclusive apostando numa Eletrobras ainda mais potente. Mas o que está acontecendo neste momento é que estão entregando os dedos, os anéis, os braços, o corpo todo, pelo que vem, pelo menos, comentando aí os especialistas, né? Teremos aí não só isso, né? Mas teremos aí uma quebradeira total, por exemplo, no próprio projeto industrial brasileiro, porque a indústria brasileira, futuramente, o crescimento da indústria brasileira depende de uma energia o mais barato possível e competente. Então, se isso acontecer,
e na prática já está acontecendo, isso vai ser uma entrega geral, o país aí vai ficar lesado, mas o Lula promete aí que se ganhar, vamos reestatizar a Petrobras, se a Petrobras também, que já está em pauta, já está aí na fila, a pretensão depois da Eletrobras é privatizar a Petrobras, mas o Lula recentemente, inclusive, falou que não vamos garantir aí a Eletrobras, reestatizar a Eletrobras, se por acaso, acredito que não vão conseguir, pelo menos agora tão cedo, privatizar a Petrobras, mas se isso acontecer, com certeza a promessa aí, pelo menos, do Lula é reestatizar não só Petrobras e Eletrobras, mas as empresas aí que foram e que porventura serão privatizadas até o final de ano, vamos reestatizá-las. O Jonas Carreira é um problema gravíssimo aí para um futuro governo do Lula, não é isso? Bom, enquanto, né, eu tive a esquerda e tem esquerda, né? Tem militante e tem militantes, né? Enquanto eu estava vendo nas redes sociais muita gente comemorar aí, né? Se eu não me engano, foi o Toffoli, foi o Toffoli ter negado aí a denúncia do Jair Bolsonaro contra o Moraes, né? Enquanto acontecia esse problema no TCU, muita gente estava comemorando a decisão do Toffoli aí. Bom, então, há militantes e militantes, né? E hoje é um dia muito triste para alguns militantes da esquerda, porque, como está escrito aí no título aí da notícia, né, Valder? Um crime de lesa pátria acabou de ser assinado embaixo pelo TCU, pela Justiça no Brasil, né? E há vários problemas nessa privatização da Petrobras. Eu gostaria de citar só 3 deles, né? O problema social, que é o que você falou, né, Valdo, que é a conta de luz do trabalhador, da trabalhadora, que vai vir mais alta. Isso a gente está vendo como exemplo na gasolina. A gasolina está vindo alta porque estão comendo pelas beiradas aí a Petrobras. Isso vai acontecer, né, na energia elétrica com a privatização da Eletrobras. Todo economista que goste do Brasil, que defenda um plano, um projeto de desenvolvimento no Brasil, fala isso, né? Outro problema é um problema diplomático, né, que vai atrapalhar um futuro governo do presidente Lula com a integração da América Latina, porque a Eletrobras tem um acordo com o Paraguai, né, de energia, e talvez o Paraguai não vá aceitar os acordos aí dessas multinacionais para privatização. Há, então, uma divergência diplomática já exposta pelos analistas aí que estão estudando esse processo da Eletrobras de privatização. E também o mais importante de tudo, né, Paulo? A nossa segurança nacional, os nossos assuntos de segurança nacional vão todos ser expostos para as multinacionais, porque a Eletrobras tem um braço que cuida de energia nuclear. Então, assunto de segurança nacional, que é o mais importante, ao meu ver, né? Claro, também os problemas sociais é muito mais importante, mas os assuntos de estratégia de segurança nacional que vai ficar nas mãos das multinacionais, que a Eletrobras tem acesso a todos os campos de energia nuclear que são descobertos no Brasil. E também isso é um problemaço para o Brasil, ou seja, é como está escrito na notícia, um crime de lesa pátria que vai aí ferir muito a nossa soberania nacional. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. A companhia aí do nosso companheiro Jonas Carreira, analista, comentarista político que está em Brasília. O Jonas também é o nosso representante, uma espécie aí de correspondente em Brasília, a nossa capital federal. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que acompanha o Jornal Mundial aqui meramente como um ser pacífico, né? O passivo, né? Um ser pacífico, passivo, vamos agitar, vamos vir aqui para o chat
deixe esse lado aí passivo e venha aqui para o lado ativo, aqui no chat, é aqui que conversamos, é aqui o nosso tete-a-tete, você manda a sua mensagem, você manda a sua opinião, a sua crítica, então venha para o chat deixar aqui a sua mensagem. E por falar em mensagem, quem acompanha por aqui o Jornal Mundial, também já deixando a repercussão muito relevante, é o nosso camarada, hoje, batendo o cartão vermelho por aqui, o Fábio Silva. Boa noite, camaradas. Portugal presente, diz o Fábio. O nosso companheiro Fábio, ele mora em Portugal aí, Portugal que agora logo vem a temporada de verão, né? Já começando o verão, acredito aí já aquele clima de verão, enquanto que aqui no Brasil muito frio, principalmente no sul. Então Portugal aí, Europa como um todo, aquele verãozinho aí que aqui para nós o verão europeu é uma espécie aí de começo de inverno aqui no Brasil. Ainda o Fábio diz aqui, a TV 247 cada vez pior, acabou de dar voz ao canalha Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes, o coxista, né, o tucano, um dos principais golpistas do impeachment da Dilma. Então o Fábio aí criticando o canal aí por dar espaço a esse tucano aí, tucano raiz. O Stefano Barbosa, povo tem que parar o país. Ainda o Stefano também, o gato elétrico vai aumentar para baralho. É isso aí. Por aqui também o Stefano Barbosa, ele diz aqui o México reestatizou a Eletrobras local, a companhia lá de energia, portanto, mexicana. O Stefano Barbosa ainda diz aqui também, pergunta que não quer calar. Se o trabalhador pobre fizer gato, por que não tem como pagar? É delito ou estado de necessidade? Opinião dele. A opinião aqui do Stefano Barbosa. E, na sequência, vamos trazer aqui também outros camaradas e companheiros. Chegando por aqui também a Deneide, ela diz aqui boa noite, Valdo e Jonas, e mandando aquele boa noite, aquele alô aí para o chat. É isso aí. Vamos, então, com a próxima notícia de hoje, já trazendo para você também o noticiário internacional, e já repercutindo aqui essa notícia que chegou no final de tarde aqui em nosso chat, aliás, aqui em nossos canais, aqui em nosso grupo, e a Rússia afirma que o governo da Ucrânia prepara ação de ataques falsos em Donetsk. Então, essa notícia é muito preocupante, porque o Ministério da Defesa russo alertou que o governo da Ucrânia pretende realizar uma operação provocativa de bandeira falsa na cidade de Konstantinovka, localizada na República Popular de Donetsk. Isso segundo informações da Sputnik. Portanto, aí a agência Sputnik é que traz esta informação atualizada. Agora, segundo, olha só, prisioneiros de guerra ucranianos, então os russos, eles se entregaram no caso, a tropa russa, os soldados ucranianos se entregaram, e segundo eles, a provocação será capturada por câmeras supostamente aleatórias e as imagens serão captadas pelos meios de comunicação ocidentais. Olha só que crime, eu diria sem pé e sem cabeça. Então, aquilo que já comentei lá na escalada do Jornal Mundial, logo no início, que eles estão preparando, Jonas Carreira, estão preparando exatamente essas ações falsas. Então, qual é a deles? De acordo com os soldados ucranianos que se entregaram. Tivemos aí hoje, inclusive, a notícia que quase 1.000 soldados se entregaram lá
daquele abrigo nuclear imenso, né? Um abrigo imenso aí, acredito que são 11 mil quilômetros quadrados. É um imenso abrigo nuclear numa numa siderurgia, e eles estavam lá abrigados, escondidos e retendo, ou seja, né, detendo a população civil. Muita gente civil estava lá presa, tratando lá as pessoas, torturando as pessoas, muitos passando fome. E aí o governo da Ucrânia autorizou que eles se entregassem para não serem simplesmente virado pó, virado poeira pelo exército russo. É o que iria acontecer. Agora, eles se entregaram e aí eles estão denunciando, dizendo que foi montado um esquema pelo governo russo e aí pelo governo ucraniano, para exatamente montar toda uma operação falsa com os soldados deles vestindo a farda russa, com uma faixa branca no braço, dizendo que é um soldado da paz, e aí quando eles vão se aproximar para próximo das pessoas, dos carros, eles vão atirar, vão meter bala, e aí as câmeras vão filmar, e aí o Ocidente vai fazer grandes matérias dizendo: os soldados russos estão atirando aí nos civis ucranianos. Olha só que sacanagem aí do Putin. E aí esse pessoal entra aí nessa fake news aí promovida mais uma vez por esse governo neonazista. Então, Jonas, é muito preocupante porque, mais uma vez, a casa está caindo, não é mesmo? É muito preocupante, né, Valdo? E o mais preocupante ainda é o apoio do mundo ocidental, da mídia, etc. Hoje eu estava vendo o Globo News, né, Valdo? Aí, debaixo do letreiro, igual nós temos aqui, passando, passa as notícias do mundo, e estava escrito assim: ONU afirma que a humanidade está prestes a passar por uma catástrofe ambiental. Sabe, assim, a ONU previndo uma catástrofe ambiental, né? Claro, há uma possibilidade aí de uma catástrofe ambiental, né? A gente vê aqui, pô, o inverno está chegando aqui em Brasília num período que nunca aconteceu. Tudo bem, tem um desequilíbrio ambiental, mas a gente está prestes a acontecer uma terceira guerra mundial, o que é pior, né? Porque pode acontecer uma guerra nuclear, acabar a humanidade, e a ONU está preocupada com uma possível catástrofe ambiental. Sim, é uma matrix que passa diariamente nos nossos olhos, e se a gente não tiver um discernimento legal para enxergar, a escalada da Terceira Guerra Mundial está acontecendo. O Joe Biden vai chamar a premier da Finlândia e a premier da Suíça para conversar. Ou seja, são duas premier que são marionete da Casa Branca, estão também nesse serviço de escalar a Segunda Guerra Mundial. E o Putin segurando para não apertar um botão vermelho. E no meio desse letreiro da Globo News, né, em que a ONU previa aí uma catástrofe ambiental, do lado estava escrito quem são as premiers da Finlândia e da Suécia que estão aí contra o genocídio do Putin. Ou seja, o letreiro todo trabalhando para fazer a opinião pública se voltar contra o Putin, que está sendo atacado a cada dia. A OTAN ataca expansivamente, deliciosamente a Rússia, e o Putin está se segurando para não fazer aí uma terceira guerra mundial. E a mídia ocidental apoiando essa escalada da terceira guerra mundial e, ao mesmo tempo, apoiando uma expansão nazi-fascista pela OTAN. Muito impressionante isso que a gente está vivendo no mundo hoje, Valdo. Exatamente. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político, que fala de Brasília. Você acompanha por aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, sempre a partir das 10 horas da noite,
entramos no ar, trazendo aqui para você o noticiário atualizado. É um noticiário crítico, opinativo, o jornalismo comentado que procuramos trazer aqui para você. Mas já peço para quem chegou agora, você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, é muito importante que você inscreva-se aqui em nossos canais. Então faça a inscrição, siga este procedimento, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado e dê o seu like. Toque o dedão aqui no dedinho, portanto, para você ajudar os canais terem, né, uma visibilidade muito grande. E sempre aqui acompanha TVC Jornalismo, TV Mais e o canal Jonas Carreira. Então faça a inscrição aí, faça as inscrições aqui nos 3 canais. Bom, vamos repercutir o nosso chat ainda por aqui. Temos chegando ainda outros camaradas e companheiros, por aqui ainda o Estefano Barbosa. O Estefano diz aqui, o STF não deixa Bozo trabalhar, o obriga a brincar de jet ski, etc. Ironia, né? Aliás, teve uma lancha-ciata, né? Uma lancha-ciata em Brasília, o Jonas Carreira. Coisa de louco, né? Só a burguesia aí a alta burguesia de Brasília, nessa lancha-ciata aí, fascista. E não deu ninguém, Valdo. Oi? Não deu ninguém, foi fracasso. Foi um fracasso. Uma meia dúzia aí de quem tem essas lanchas aí de 1 bilhão, 2 bilhões aí, e mais ninguém, portanto, um fracasso total. Mas ele procura fazer barulho, né? O dinheiro público com certeza está indo para o ralo, aí no caso, indo aí para lancha-ciata, motociata, carreata, e vem aí agora a próxima edição miliciata, né? Os milicianos aí também vão fazer a miliciata aí para fazer parte aí desse enredo protofascista. Por aqui também ainda agora o Carlos Borromeu, ele diz 13 Lula, é isso aí. O Estefano Barbosa diz Finlândia, uma base da OTAN, lá poderia ameaçar Leningrado. E temos aí já 2 falas fortes aí. A Turquia, que está se negando em, no caso, aprovar a entrada desses 2 países, e também já tem mais um, acho que é a Hungria, se não me falha aqui a memória, também está indo contra. Portanto, se tiver um país que não aceite a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, portanto, Zé Fini aí, Jonas Carreira. Ainda por aqui também o Estefano Barbosa, para fechar este bloco, na boa, se eu governasse com o mesmo poder de Chaves, estatizaria a Vale e outras empresas privatizadas anteriormente, na marra, diz aqui o Estefano Barbosa. Mas vamos ver aí o que vai acontecer em 2023. Só 2023 é que vamos ter um retorno aí real de toda essa história aí que vamos ter, infelizmente, décadas e décadas para tentar desvendar todos os mistérios, as falcatruas, os crimes cometidos por esse desgoverno, inclusive aí muitos crimes que foram arquivados aí por 10 anos, 20 anos, 100 anos, mas o Jonas Carreira, numa canetada só, o presidente da República, ele desarquiva todo esse material. Então não adianta, você pode arquivar o Lula como presidente da República, ou outro qualquer, você desarquiva. Você já pensou que vai ser sim, um jogo de palavras cruzadas para divertir a mídia independente, principalmente, mas a mídia comercial vai querer ganhar dinheiro, né, para publicar os crimes que o Bolsonaro escondeu. Então é isso aí que vai acontecer, né?
Mas vamos em frente. A próxima manchete, a próxima notícia, vamos trazer aqui essa notícia internacional, notícia aí que repercute muito também essa situação dessa cúpula que começou hoje, né, a partir de hoje, portanto, essa cúpula das Américas está sendo montada, né? A partir de hoje, já essa cúpula das Américas já começa a ser repercutida. Então, Cuba denuncia a omissão dos Estados Unidos de assuntos importantes na cúpula das Américas. Então, de acordo aí com a prensa latina, a cúpula das Américas, cujos preparativos avançam hoje nos Estados Unidos, portanto, a partir de hoje eles começam a montar os preparativos para a cúpula, vai se reunir sem abordar ou responder a questões muito importantes na região, assegurou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores cubano. Então, segundo o vice-chanceler Carlos Fernandes de Cássio, a reunião prevista para junho, portanto, a reunião acontece em junho, estamos aí chegando no fim agora de maio, e eles já estão preparando, meados de maio, agora já preparando para o começo de junho. Então, nem o debate, portanto, a reunião prevista para junho não discutirá nos debates, temas como racismo, direitos das mulheres e marginalização. Isso como exemplo. Tem outros tantos. Nem o debate sobre a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, nem o impacto das medidas coercitivas sobre as nações estarão na agenda, disse o representante do governo norte-americano, no caso, o Joe Biden. Então, isso que está acontecendo aí é muito sério, porque vamos ter uma reunião de cúpula, como diz na gíria, capenga, né? Capenga porque teremos, já foram cancelados até este exato momento, a não ser que o governo Biden volte atrás, mas Cuba, Venezuela e também Nicarágua foram cancelados. Os países foram cancelados e não foram convidados para participar dessa reunião de cúpula das Américas, mas e daí? Só parte das Américas, uma outra parte vai ficar de fora? Porque já temos, inclusive, outros países que aí eles estão cancelando a ida deles em protesto ao cancelamento de Cuba, Venezuela e também Nicarágua, eles estão boicotando a ida deles. Eles não vão nessa reunião de cúpula só se Cuba, Venezuela e Nicarágua forem convidadas. Se não forem convidados, muitos países vão ficar de fora dessa reunião em protesto aos Estados Unidos, em protesto a esse governo aí, também, esse governo opaco do Joe Biden. Então, Jonas, assuntos de suma importância, né? São assuntos, inclusive, que ficarão de fora, além desses países. Ficarão de fora assuntos importantes que, neste momento, teriam que estar sendo discutidos e vão ficar de fora. Queria ouvir também Jonas Carreira, já que o Jonas é um estudioso aqui de América Latina, é um estudioso aí de geopolítica. Ô, Jonas. Valdo, é claro que uma reunião de cúpula, com a presença de cúpula das Américas, com a presença dos Estados Unidos, não vai ser relatado nenhum assunto social. É um assunto econômico para beneficiar o imperialismo norte-americano. E o mais importante ainda, né, é o mais importante, ao meu ver, nessa reunião de cúpula. A América Latina é um território hoje disputado pela China e pelos Estados Unidos. Assim como a África é um território disputado no âmbito do petróleo, né? A China está entrando no mercado do petróleo lá na África, junto com os Estados Unidos. Então há uma disputa também na África e também
na América Latina, principalmente nessa transição geopolítica que estamos vivendo aí. Então há uma disputa. A China se aproxima da Venezuela, a China está se aproximando da Argentina, né? A China vai se aproximar do Brasil, a Argentina já mostrou ter vontade de adentrar aí nos BRICS, né? Que pode se transformar os BRICS e etc. Então, assim, a China está entrando no. A China tem 65, se eu não me engano, 65% do nosso pré-sal. Então, a China tem essa diversificação do seu campo energético, buscando também a América Latina e a África. Então, a reunião de cúpula, a meu ver, ela não vai discutir assuntos sociais da América Latina, ou se há desrespeito nos direitos humanos do Uribe, na Colômbia, etc. Não vai discutir isso. Possivelmente, a discussão é uma volta de uma ALCA 2.0 para tentar colocar o nosso território da América Latina de volta aí nos dogmas neocoloniais pela liderança dos Estados Unidos. Isso que pode acontecer numa cúpula das Américas aí com os Estados Unidos na liderança. Espero que em 2023, com a presença de um Petro na Colômbia, Lula no Brasil, fazendo uma integração latino-americana progressista, poderemos aí reviver os tempos de 2005, quando Hugo Chávez, Lula e Evo Morales, junto com Kirchner, chutaram a ALCA para o quinto dos infernos. Esperamos isso aí em 2023. Valdo. Esta é mais uma edição do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Aqui na companhia do Jonas Carreira, o nosso comentarista, o analista político que fala de Brasília. Já queria também mandar aquele alô para você que nos acompanha por aqui. Para quem ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição. Então siga este procedimento. Primeiramente, faça a inscrição, acione o sininho para ser notificado e dê o seu like. Deixe o seu like aqui na TVC Jornalismo, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Então é isso, meus camaradas, vamos ficando por aqui. Queria mandar um alô e um abraço, agradecer aí você que acompanha diariamente aqui o Jornal Mundial e dizer que estamos sempre procurando aqui atualizar o nosso noticiário nacional e internacional. Estamos aí com também já procurando trazer mais informações aqui durante o dia, trazer aqui mais detalhes, mais conteúdo, e também procuramos convidar você a participar e convidar outras pessoas para fazer a inscrição aqui em nossos canais e trazer outras pessoas para participarem aqui ativamente em nosso chat. Jonas Carreira, então, até amanhã, um forte abraço. Brasília, é a primeira vez que eu vejo o Jonas de jaqueta, né? Fica até estranho o Jonas de jaqueta, né? O Jonas sempre de camiseta, aquele calor infernal aí em Brasília. O Jonas hoje está a caráter de jaqueta, né? Coisa impressionante. O Jonas Carreira, então, um forte abraço e até amanhã. Até amanhã, Valdo. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos e todas aí. Muito obrigado pelos comentários aí. Tamo junto. Até amanhã. Eu tirei essa jaqueta do armário, Valdo. Já tinha anos que eu não usava. Então a minha mãe teve que lavar de novo aí para voltar a usar. E tá muito frio em Brasília. Então, se aqueçam todos, que eu acredito aí que esteja frio no Brasil inteiro. Boa noite, Valdo. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite para você que nos acompanha por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional. Um forte abraço e até lá.